Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Hoje foi a apresentação do técnico Evaristo Pisa. Evaristo esteve por último no Sampaio Corrêa, de onde foi demitido em maio deste ano, após acumular 6 jogos sem vitória. Curiosamente, também substituiu Felipe Conceição naquela ocasião. Em 2023, antes de ir para o time maranhense, esteve no Asa de Arapiraca. No time alagoano, em 12 jogos, foram 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O treinador de 50 anos soma passagem por Manaus, Botafogo da Paraíba, Mirassol, 15 de Piracicaba. Foi no Belo, inclusive, onde teve um dos maiores aproveitamentos da carreira em 2019. Em 48 partidas, venceu 26. Vamos acompanhar a apresentação do técnico Evaristo. Bom, boa tarde, pessoal. Quero aqui de agradecer a torcida do Santa Cruz, com relação da lembrança aí do desejo do retorno a pedidos da minha volta à comissão técnica do Santa Cruz. Eu, particularmente, uma decisão por não querer, partir para outra função, que é como coordenador de futebol. Hoje quero apresentar a vocês o Evaristo Pisa, desejar sucesso, boa sorte. Espero que você venha fazer o mesmo sucesso que o Evaristo antigo Macedo fez aqui em épocas anteriores. Estamos torcendo por você, desejar sucesso, boa sorte, que Deus te abençoe nesse novo desafio. Isso aí, colocando mais uma vez que você, das pessoas que todos nós conversamos, você que realmente enfrentou o desafio em vir para 2 jogos, e dentro da nossa situação e realidade que o clube está passando. Então, acho que vamos pedir ao torcedor a presença e fazer aquele movimento de voltar a lotar novamente o Arruda, não só na estreia do treinador, mas também num novo comportamento, nova imposição e nova atitude. É o que a gente espera para esse jogo já de domingo. Seja bem-vindo, boa sorte para você, Evaristo. Obrigado. Um abraço. Eu queria saber de você, como é que você vai montar esse time com 2 dias só para esse próximo jogo? Boa tarde. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, agradecer a palavra do Zé Teodoro. Falar que estou muito feliz e satisfeito com esse momento de estar assumindo o comando técnico do Santa Cruz, uma grande equipe. Enfrentei muito o Santa Cruz nesse período que eu estou no Nordeste, de 2018 até então, e buscar fazer o nosso melhor, nesses 2 dias que antecede 13, que antecede essa decisão de domingo. Contar também, como foi frisado pelo Zé Teodoro, com o apoio dos nossos torcedores. Toda vez que eu enfrentei o Santa Cruz aqui, eu vi a força que é a torcida e que ela possa nos potencializar, acreditar, estimular a fazer o resultado no domingo. Acho que é o ponto mais importante. E respondendo a sua pergunta, eu acho que vai ser mais um aspecto comportamental do que ajuste tático, técnico. A gente veio nesse momento de troca para dar essa tranquilidade para o grupo, confiança, acreditando que os jogadores, os atletas têm a capacidade de voltar à sequência inicial da competição, sair dessa situação adversa de 4 jogos, pontuando 2 pontos só apenas, nos últimos 12 pontos disputados. Então, é um elenco que eu conheço alguns jogadores, enfrentei, acredito muito na força da camisa. Eu vim para isso, por acreditar. Em nenhum momento pensei em questões financeiras. Eu vim praticamente numa ligação ontem, 12h30, através do Sandro com o Jomar, depois o Zé Teodoro, para fazer um projeto curto, 2 jogos, classificação, e 3 mata-mata,
e aí depois conseguiu esse objetivo que foi construído desde o início do planejamento, que é o acesso. Mas antes disso a gente tem esses 2 jogos para buscar classificação, pensando um jogo de cada vez. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Boa tarde, Evaristo. Seja bem-vindo, sucesso nessa sua empreitada. A gente meio que já conhece as suas equipes, principalmente o Botafogo, quando você visitou aqui, equipes bem montadas, encaixadas, de imposição também. Tanto é que você conquistou os resultados que você conquistou. Agora, o que é que você conhece do atual elenco? Você falou que já enfrentou alguns jogadores. Que características você vê no atual elenco? Até porque acredito que você tenha dado uma estudada antes de aceitar qualquer proposta, olhar quem estava aqui, o material humano que você vai ter para esse grande desafio que é o acesso à Série C. Isso a gente vem conversando, né, desde ontem. Estava acompanhando algumas competições desde que eu saí do Sampaio Corrêa. Tive algumas oportunidades, optei até numa Série C em segurar, esperar, e surgiu essa possibilidade. Diante do grupo, dos atletas, das pessoas que estão fazendo futebol, a camisa me motivou a estar aqui. Olhei o elenco, vou estar com o pessoal da análise, né, de desempenho, acompanhando alguns jogos, buscar a performance inicial, onde a equipe abriu 5 pontos do 4º colocado, e que houve uma queda agora. O porquê da queda? Qual o motivo da queda? O que acarretou nisso? Decisões erradas, uma questão de falta de confiança. Isso eles vão me abastecer de informações. Acredito que esse momento agora é de entender as lideranças, né? A importância de jogadores como Chiquinho, Pipico, são jogadores que eu enfrentei muito. Alguns jogadores do elenco eu conheço de enfrentar. Tem situações de jogadores chegando, de velocidade, características diferentes, caso de Iago e Matheus Alessandro. Tem jogadores de velocidade como Lucas Silva, enfim. O modelo de jogo, a característica do Conceição, a gente tem que entender e respeitar. Eu assumi um trabalho dele lá no Sampaio, então eu conheço bem. É um jogo mais posicional. Minha equipe, eu já tenho uma questão de deixar uma equipe mais móvel, com mais mobilidade. Não sei se eu tenho tempo hábil para isso, né, em 2 dias. Não posso querer fazer tudo em 2 dias e estragar uma situação. Eu tenho que ter muita consciência e coerência, né, para tomar essas decisões. É isso que eu vou buscar, né, nesses 3 dias. Eu vou precisar muito, né, das informações da diretoria, do coordenador, do auxiliar da casa, do Rômulo, do pessoal da análise de desempenho, para que a gente consiga ser assertivo no momento decisivo. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Evaristo. Bem-vindo ao Recife. Desejo sucesso no seu trabalho aqui no Santa Cruz. Como você abordou agora há pouco, você está assumindo o clube numa situação atípica de 2 jogos, que pode se estender por mais 3, caso conquiste o avanço de fase. É uma situação anormal dentro daquilo que a gente encontra no futebol, e você também falou que vai ter pouco tempo de trabalho para poder dar um pouquinho mais da sua característica, do seu modelo de jogo para essa equipe. E aí a minha pergunta vai para o outro lado, que também é muito importante em qualquer partida de futebol, que é o emocional. Quanto vai ser o peso dessa parte para a preparação para as próximas 2 partidas? Queria que você fizesse uma comparação entre o quanto que você consegue mudar taticamente a equipe e o tanto que você consegue mudar mentalmente, o que passa na cabeça dos jogadores, até para elevar os níveis de confiança, que vai ser muito importante, tanto agora nesses próximos 2 jogos, como nos 3, caso conquiste a classificação. Eu acho que a questão tática vai muito agora é uma tática quase individual, ao invés de uma tática coletiva. A tática individual ela vai requerer muito da característica específica do atleta. Ele dá um melhor dele dentro do que é predominante, que predomina a função, seja defensivo, seja no setor de criação, de contenção ou de término de ação de jogada. Se cada jogador conseguir, né, exercer com eficiência, com precisão, essas ações individuais, a gente vai ter muito ganho. A questão mental, eu quero transmitir para eles a minha vinda para cá. A coragem, por mais entusiasmo que gerou para mim, a camisa,
a possibilidade de estar comandando um grande clube, a gente sabe que é um projeto curto com uma decisão no domingo. Essa coragem, né, de vir, de confiar no grupo, de acreditar no trabalho da diretoria de futebol, da capacidade do elenco, eles têm que retribuir nessa questão no jogo, né, o mental. Toda vez que a gente está numa situação que a gente precisa ter uma resposta, né, porque senão pode encerrar um projeto, o que vai ser o diferencial? A confiança e a coragem, né? Coragem de jogar, confiança de jogar, buscar, saber que talvez se a gente não iniciar um jogo forte, pode vir uma situação adversa da arquibancada, e a gente não vai poder permitir isso num jogo decisivo como esse. Então vai ser essa conversa diária, né? Não vai ser só prática, vai ter que ter essa conversa quase direta, individual, se for o caso, coletiva, para que eles façam um jogo com coragem, com confiança, acreditando na capacidade, né, desse grupo que foi montado e que até então, há 4 rodadas atrás, estava liderando com folga do quarto colocado. O que aconteceu? Vamos resgatar e vamos potencializá-los para que eles possam voltar a vencer. Boa tarde, Zé. Evaristo, seja bem-vindo, sucesso nessa caminhada aí no Santa Cruz. Evaristo, falando ainda de elenco, você falou de conhecimento de peças, já enfrentou o Santa Cruz algumas vezes, falando do elenco que você vai comandar, tem 2 jogadores em questão que eu queria tratar, o Nadson e o Emerson Souza. Tu conhece, tiveram poucas oportunidades contigo lá no Sampaio Corrêa, às vezes saíam ali do banco de reservas, ora sequer eram relacionados, e hoje eles são titulares no Santa Cruz. Já dá para dizer que eles vão continuar tendo oportunidade aqui no Santa Cruz, ou ainda é muito cedo com você no comando? É muito cedo. O período deles comigo lá foi curto, foi uma transição também, né? Um término de 3 competições, onde o clube não tinha atingido o objetivo, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e estadual. A minha chegada, 1 mês para o início do brasileiro, e reformulações no elenco, onde já havia uma questão de trocas do Nadson e do Emerson. Mesmo assim, iniciou a competição e eu optei em dar uma oportunidade para o Emerson no jogo contra o Mirassol. A partir daí, houve a troca no comando, o Emerson também a oportunidade de vir para cá. O dia a dia que nós trabalhamos ali, tanto ele quanto o Nadson, nas opções, falando de Sampaio, né? Eu optei por outras opções que tinha dentro do elenco, até por características, e aqui um novo projeto. Agora eu preciso estar embasado do que está acontecendo, as informações junto com a diretoria, com a staff permanente, o porquê das escolhas, se estavam sendo escolhas corretas ou não, para analisar se vai ter a manutenção da titularidade ou não, enfim. Isso aí eu vou precisar me aprofundar mais, né, dessas informações. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Evaristo. Foi um movimento muito rápido. O Santa Cruz demitiu o Felipe, você chega 3 dias depois, porque precisava ter um treinador à beira do campo contra o Potiguar, que é uma decisão para o Santa Cruz na Série D. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua chegada propriamente dita. Como foi esse teu primeiro contato com os jogadores no vestiário? Como é que você tem sentido o clima dentro do grupo? E o que você acha que vai ser necessário para enfrentar um adversário que vem em crescimento, vem ascendente, como o Potiguar, que era um time que estava fora do G4 quando o Santa liderava e hoje está dentro do Santa fora? Eu acho que o momento com a diretoria, já tive esse contato com a comissão técnica, vou ter o primeiro contato com os atletas agora no vestiário. Eu acertei ontem no meio da tarde e já coloquei à disposição, já vim no último voo da noite, cheguei na madrugada e desde a manhã reunido com o Zé Teodoro e conhecendo a estrutura do clube, parte da comissão, e agora eu vou ter esse contato com os atletas. É que eu respondi até na pergunta anterior, agora é motivá-los, passar
para eles a confiança, mostrar a minha vinda, o meu acerto, muito conta em relação ao peso da camisa, a tradição do clube, a torcida e eles também atletas. Nenhum treinador talvez aceitaria um desafio desse se não acreditasse, né, no potencial do grupo, no peso da camisa da torcida, e é isso que eu vou tentar passar em termos de mente, né, de construir uma mentalidade forte e nesses 3 conteúdos que eu vou ter práticos, buscar uma outra situação de uma característica minha, inserir. Não posso mudar tudo, não posso querer chegar agora, depois de quantas rodadas juntos, fazendo um mesmo comportamento, eu querer mudar em 2, 3 dias. Estão marcando a bola parada defensiva individual, eu vou querer marcar em zona ou numa mista, vai dar problema. A bola parada está sendo aberta, eu vou enfatizar fechada, vai dar problema. Eu tenho que dar também essa autonomia para eles, né? E a partir daí, abrir a semana, conseguimos o resultado, eu vou ter mais dias para ir inserindo alguns conceitos que pode divergir um pouco com a do Felipe Conceição. Oi, boa tarde, Evaristo, boa tarde, Zé. Evaristo, eu queria que o senhor falasse um pouco o que é que motivou o senhor a dizer sim ao Santa Cruz. O senhor disse que chegou a negar alguns contatos, né, antes do Santa Cruz, falou que não foi a questão financeira. O Santa Cruz vive uma situação muito delicada na Série D, em termos de projeção de carreira. Né? Quando o senhor disse sim, o que é que o senhor vislumbrou para si mesmo, em termos de futuro? Né? Poxa, eu vou aceitar o desafio do Santa Cruz, por quê? Né? Se lá, um dia antes da sua chegada, a torcida organizada entrou no gramado, fez cobranças severas aos atletas, uma situação delicada. Em termos profissionais, por que dizer sim ao Santa Cruz num momento como esse? Porque eu acho que o acesso com o Santa Cruz numa Série D, ele te proporciona muito mais do que qualquer valor em dinheiro, em termos de crescimento e projeção na carreira. Então, acho que foi isso, né? Dinheiro não é tudo, a gente depende do dinheiro para, né, viver todos dentro de uma profissão, mas nesse momento, atender um pedido, um convite, né? Já conhecia o Zé Teodoro, a carreira, a história dele, tive a oportunidade de trabalhar com o filho dele na época que o Breno ainda jogava lá em São Paulo, no Paulínia Futebol Clube. Temos amigos em particular, estivemos juntos na pré-temporada, quando o Asa esteve aqui no Retrô e fez os jogos treinos contra o Náutico, contra o Santa Cruz e o Retrô. Conheço a grandeza, eu sei o que representa, né? Então, o que eu menos pensei foi questão financeira, e sim no que pode vir a acontecer, né, com os objetivos alcançados. Claro, alcançando os objetivos eu vou ser reconhecido, né, mas o maior reconhecimento vai ser a projeção, né, de conseguir devolver o Santa Cruz numa divisão maior. Evaristo, queria que você falasse um pouquinho sobre a divisão que você vai disputar agora com o Santa Cruz nessa reta final. Você dirigiu o Botafogo na Série C, o América de Natal, que teve sucesso no ano passado na Série D e está disputando a Série C. E antes de começar a Série D, o seu trabalho foi interrompido no Asa, de Arapiraca, no decorrer do Campeonato Alagoano. O que é que você pode falar um pouco, avaliar a Série D, que é uma competição que é muito traiçoeira, né? Tem essa fase classificatória e depois 3 mata-matas, às vezes a melhor campanha não necessariamente consegue o acesso à Série C, como aconteceu com o Retrô no ano passado. O que é que você já deu para mapear do nível técnico do grupo do Santa nessa Série D do Campeonato Brasileiro, que se assemelha muito à Série A2 de São Paulo, que você está bem habituado, que é aquele modelo híbrido, né? Classificatório para depois o mata-mata. Você é um campeonato que nem os últimos Série C, depois que saiu a questão regional, né? Pontos corridos, você tem que estar muito regular. Você jogando a regionalizada era clássicos, né? Que Botafogo sempre caía no grupo daqui, junto com o Santa Cruz, Náutico, enfim, grandes jogos. E agora, essa possibilidade dessa questão da Série D. Chegar forte, o primeiro passo é conseguir a classificação. Conseguiu a classificação, acredito que o mata-mata
aqui, o adversário mais temido de todos talvez seja o Santa Cruz. Então a gente sabe a força que nenhum adversário vai querer cruzar com o Santa Cruz no mata-mata, porque vai estar lotado o Arruda e muda a competição. Às vezes você classifica em quarto e você tira o primeiro, e assim acontece. Eu lembro quando há esses sorteios de Copa do Brasil, né? Os grandes não querem enfrentar o Santa Cruz aqui, sabe que é difícil. Imagine numa competição dessa Série D, né? Então, que a gente possa primeiro, antes de pensar nesse mata-mata, fazer a vitória no domingo, né? A partir daí, o que falta? A vitória nos proporcionou a classificação? Não, vai precisar buscar lá em Iguatu. Vamos lá buscar o que falta. Aí não dá para escolher se vai ser terceiro, quarto, segundo, primeiro. Não, vamos pensar na força que nós vamos ter diante dessa classificação com os nossos torcedores dentro do Arruda. Acho que isso vai ser o fundamental. Evaristo, pensando em classificação, pensando adiante, certamente você já fez uma avaliação desse elenco antes de chegar, já conversou inclusive com a diretoria. O Felipe Conceição falava muito em carência na questão de precisava de um zagueiro, de um meia. Você observa essa carência? Você já pensa em trazer atletas para essas posições ou ainda não? E se pensa, quais seriam os perfis? Qual o perfil de atletas? Conversei um pouco pela manhã. É difícil a gente falar sobre reforço sem antes dar o primeiro treino, ver um primeiro jogo, ver uma resposta dos atletas, né? O que eu pontuei com o Zé Teodoro pela manhã, eu achei uma linha defensiva jovem, né? Então a gente tem jogador experiente no setor do meio campo, um Chiquinho, a gente tem um jogador de definição, Pipico, e a nossa linha defensiva é uma linha jovem, né? Uma competição que requer, às vezes, um equilíbrio nos setores, né? Experiência, juventude, enfim. E o Zé, acho que concordou, né, Zé, num ponto de vista, né, de poder isso acontecer, mas isso vai ocorrer a partir de domingo, né? A gente precisa fazer primeiro esse resultado domingo, aí sim pensar a semana, ver as necessidades realmente. Eu vi que tem os setores assim bem distribuídos, são 3 laterais direitos, 3 laterais esquerdos, uma zaga jovem, setor de meio com características diferentes, né? Tem agora uma possibilidade de a gente pensar no Chiquinho, numa construção ali por dentro, né, para pensar o jogo, um jogador experiente. Vamos ver primeiro esses 3 dias esse jogo aí, e daí abrir a semana conversando junto com a diretoria o que é necessário. Seria a minha pergunta essa do Chiquinho, obrigado que você já respondeu, mas eu vou para outra então. Você, curiosamente, né, uma coincidência de futebol, pela segunda vez no ano, está assumindo um clube depois da saída do Felipe Conceição. Aconteceu lá no Sampaio e agora está acontecendo aqui no Santa Cruz. Como você mesmo falou, você acaba conhecendo um pouco mais do trabalho do treinador, porque você chega, você tem um contato dos jogadores, do staff, da diretoria, enfim, do modo geral, consegue absorver um pouco do treinador. E aqui você vai ter pouco tempo, como já foi debatido. O do que você conhece do trabalho do Felipe Conceição pode ser aproveitado, no caso, adicionado para você dentro do seu trabalho? O que você pode aproveitar do trabalho do Conceição aqui no Santa Cruz? É um jogo de uma característica bem posicional. Os jogadores conseguem cumprir bem alguns conceitos táticos. Eu acho que o Felipe, essa pontuação que ele fez no início foi muito forte. Agora eu tenho que entender o porquê teve a queda, né? O que foi a queda. Eu acho que tem coisas positivas e é onde eu tenho que implementar algo que é meu, né? Então cada treinador tem uma característica. O Pisa, quando sai, alguém assume, tira proveito de alguma coisa, e isso acontece quando sai um treinador e a gente assume, a gente pega algumas situações positivas, né, que a equipe tem, e você busca inserir ao longo do processo. Quando eu assumi o Sampaio, era um time que marcava muito forte a bola parada, ele tinha um jogo defensivo bom,
talvez por um trabalho nesse setor, às vezes também tem a característica individual do atleta, né? Então você tem que... O porquê o time marca bem a bola parada? É porque o treinador prioriza isso? Ele prioriza, mas eu não tenho um jogador defensivo que tem uma agressão boa à bola. Então muito vai, né, na questão da característica dos atletas também. Mas tem coisas que a gente vai utilizar. Eu sei que é uma equipe que pensa o jogo, que ele é um treinador que faz uma equipe pensar bem, é um cara que verbaliza e dá muita informação, que a gente possa continuar com essas informações, né, de tanto da nossa equipe como da equipe adversária, e pôr em prática o que a gente pensa como uma característica. O que difere muito meu time é mais móvel. Meu time, ele troca mais as posições, né? Não é um time posicional, é um time que tem uma rotação maior, né? Até com construções pelo meio e pelos corredores. A gente busca também esse jogo de construção pelo meio, buscando essa referência, um jogo de apoio ofensivo ali para gerar superioridade numérica. Como você mesmo disse, você veio do ASA, tem conhecimento, assistiu alguns jogos, conhece algumas das equipes da Série D. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o quanto já deu para tu se preparar quanto ao próximo adversário, o Potiguar de Mossoró, ou se ainda você acha que não é o momento. O momento é, na verdade, potencializar as qualidades do Santa Cruz e tentar, a partir da melhoria da equipe, minimizar o que o adversário pode vir a fazer aqui no Arruda. Eu acho que a gente tem que ter essa informação. Isso vai começar agora, pós-treino. Já está todo o material preparado pela equipe de análise de desempenho. Vamos estudar o adversário e vamos potencializar a nossa equipe, né? A gente tem que tentar diminuir o ímpeto do adversário, né? Marcá-los, respeitá-los, mas ter um jogo impositivo dentro de casa, né? De busca. Sabemos que talvez o adversário possa vir numa linha baixa, explorando o jogo de reativo, de contra-ataque. A gente tem que agredir e não ficar exposto. A gente tem esses 3 dias para passar isso para os atletas. O adversário com 21 pontos, nós com 19, eles pensando de pontuar um aqui, vai continuar na nossa frente. Acredito que eles não vão sair de peito aberto para enfrentar o Santa Cruz no Arruda. Toda vez que eu vim aqui jogar contra o Santa Cruz, eu nunca tive essa ousadia, né? Sempre, claro, busca ganhar do adversário, mas respeitando, né? Sabendo da força. Então a gente vai ter que ter essa paciência. Ao mesmo tempo, quando a gente usa paciência entre aspas, não é um jogo moroso, um jogo lento, não. Uma paciência para não desequilibrar e saber ser cirúrgico para executar. Circular bem a bola, se o adversário estiver numa linha baixa, é difícil você entrar, jogar com um adversário, né, compacto no campo defensivo. Isso pode gerar até uma insatisfação inicial da torcida, que você tenta circular, o adversário balança as linhas, aí começa a vir a vaia da arquibancada, porque você não agride, mas é um jogo de estratégia, né, para tentar, isso que eu vou passar para os atletas, fazer esse balanço, essa circulação e na hora certa que achar o espaço, ser 100% de eficiência para mudar o panorama do jogo. A partir do momento que você faz 1-0, o adversário tem que sair, daí você pode transferir uma característica de jogo.